Então, começou a nossa gravação. Então, muito que bem, meu povo, hoje dia 10 de fevereiro de 2022, né? Enfim, estamos vivos em 2022, ainda estamos bem vivos. Hoje nós estamos finalizando, né, o nosso curso Pequena História da Literatura Brasileira de Autoria Feminina, né? Eu fiz um recorte bem específico, pegando ali algumas figuras bem representativas, né, que produziram ali no século XIX, e aí chegando até o iniciozinho, a virada para o século XX, é o caso da poeta que nós vamos trabalhar hoje, que é Alta de Souza. Para a gente começar esse papo de hoje, né, como é o fechamento, nós falamos aqui o tempo todo de silenciamento, de apagamento, de não inclusão, né, no nosso cânone literário brasileiro. Eu trouxe para compartilhar com vocês uma pesquisa da Regina Del Castanho, que é uma pesquisadora de literatura brasileira, publicada em livro em 2012, tá? Então, uma pesquisa relativamente recente sobre essa questão, né, da literatura, da vida intelectual ser, né, interdita, vamos assim dizer, às mulheres, né, às escritoras aqui no Brasil. A obra da Regina Del Castanho se chama Literatura Brasileira, um Território Contestado. Então, se vocês interessarem, né, pela questão, pelos dados que ela apresenta aqui, quem, né, for fazer uma pesquisa a respeito de literatura de autoria feminina, eu acho que vale muito a pena essa obra. Professor, Oi, Magno, pode falar. eu li esse artigo essa semana, eu acho, que tem uma disciplina da faculdade mesmo que o professor passou. É Bacana. bem, é bem bacana, assim, e é uma pesquisa muito vultosa, assim, né? Porque imagino que deve ter dado muito trabalho para fazer. E tem muitos Exatamente. dados interessantes mesmo. Fala muito também sobre a questão do negro, né, na literatura. É bem bom. Exatamente, né? De todas as produções, né, que são ali consideradas periféricas, de pessoas que foram consideradas ao longo da história, né, como pessoas marginalizadas, à margem da sociedade, né, interditadas de circular, né, no território intelectual, né, na República das Letras, ela faz um apanhado, né, realmente bem grandioso. E eu acho que o artigo é um recorte do livro. Eu não sei ao certo dizer, mas eu acho que o artigo é bem um recorte. Tem um livro mesmo, né, que eu acho que é um pouquinho até maior, que traz informações maiores. E o que acontece? O Literatura Brasileira, um Território Contestado, a Regina Del Castanho, o que ela faz? Ela pega, né, informações do espaço editorial, né, e narrativas em romances brasileiros contemporâneos, né, e ela pega um arco temporal, 1990 até 2004, tá? Ela pega algumas editoras também, que são as editoras, né, mais poderosas, vamos assim dizer, né? A Record, a Companhia das Letras e a Ruco. O que acontece? Ela localiza ali 258 romances, tá? Então, pasmem com esse número. Uma pesquisa de 2012, em que ela, né, vai fazer esse apanhado com 258 romances publicados nessas três editoras, Record, Companhia das Letras e Ruco, e os resultados foram assustadores. 72,2% das obras publicadas nessas três editoras, nesse recorte temporal, eram de autoria masculina, tá? Então, pensem nessa soma, né, como o Magno bem pontuou, vultuosa de autores masculinos publicando nas três maiores editoras, né, brasileiras. Outro dado interessante que aparece nessa pesquisa é a questão dos prêmios literários. Então, ela pega ali, por exemplo, o prêmio Portugal Telecom, né? Então, ela analisa ali 130 romances. 31 somente desses 130 romances eram de escritoras mulheres, tá?
Depois ela faz, né, um movimento ali de pensamento em que ela, né, comenta uma pesquisa que foi desenvolvida entre 1965 a 1979. Então ela volta um pouco no tempo, tá, para comentar, olha, eu estou fazendo essa pesquisa agora, recente, mas uma outra pesquisa foi feita, tá, há um tempo atrás, entre 65 e 79. Então ela pegou as maiores editoras da época, né, Civilização Brasileira e a José Olímpio, tá? Então essas eram as principais editoras do país. Das obras pesquisadas ali, né, da soma que ela pesquisou, apenas 17,4% de autores dessas duas editoras eram mulheres, tá? É muito interessante nós pensarmos que de lá para cá, de 1965, né, até os anos 80, para, por exemplo, os anos 90 até os anos 2000, a gente não teve uma mudança tão significativa assim, né? Visto que a pesquisa, né, de 1990 a 2004, ela verificou ali que 70% das publicações eram de autoria masculina. Então, continua ainda, né, essa balança ainda muito inclinada, né, para esse tipo de produção. Uma outra ponderação que ela faz aqui é retomando, por exemplo, a história da fundação da ABL, Academia Brasileira de Letras, né? Ela foi fundada em 1897, né, encabeçada ali pelo Machado de Assis, pelos escritores, né, os poetas parnasianos, e dos 300 membros eleitos, apenas 8 são mulheres, tá? Isso hoje, porque demorou, teoricamente, 80 anos da sua fundação para uma mulher ser eleita para ser, né, ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. A primeira mulher que ocupou, né, uma cadeira ali foi a Raquel de Queiroz, eleita em 1977, ou seja, a Academia Brasileira de Letras foi fundada em 1897. A primeira mulher ocupou uma cadeira ali em 1977. Outro dado interessante que vai aparecer, e esse mais contemporâneo ainda, né, é sobre a FLIP, a Feira Literária Internacional de Paraty. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, né, de, né, ir até lá ou ver os eventos, né, online. Acho que já tem aí pelo menos uns 2 anos que aconteceu online. Em 2016, né, dados retirados aí da Flip, em 2016 nós tivemos a Ana Cristina César como homenageada. Então, olha só, no ano de 2016, nós tínhamos a segunda mulher homenageada dentre as 14 edições que o evento teve já ali em Paraty, né? Então, em 2014, nós temos também uma informação de que 80% da programação era composta, né, dominada ali por homens. Então, mesmo a história recente, né, da crítica que nós estamos construindo, né, da historiografia literária que nós estamos, né, sedimentando por agora, vamos assim dizer, nós ainda temos, né, esse cenário de silenciamento, de apagamento muito forte. Então, essa questão da exclusão, né, em relação à autoria feminina ainda é muito presente. Então, eu acho que a gente pensar um curso em que essas vozes do século XIX elas apareçam, e elas apareçam como vozes precursoras, e isso seja, de certo modo, avaliado a partir das características, né, de como elas manejaram, né, a linguagem literária, eu acho isso muito potente, né? Sobretudo nesse momento em que a literatura, ela, de certo modo, tem procurado rever, né,
muito do que foi feito ao longo do tempo em termos de apagamento, de silenciamento de vozes, né, sejam de autores negros, sejam, né, da produção da autoria feminina. Então, eu quis trazer esse panorama para a gente pensar um pouco a importância, né, disso que a gente fez aqui durante essas semanas. Tá? Então, nós começamos efetivamente agora a falar um pouquinho sobre a Alta de Souza. Eu acho que para a gente começar essa aula de hoje, seria muito interessante a gente retomar a nossa primeira aula, né? Comentando aqui com o André, né, sobre a nossa primeira aula, o modo como muitas pessoas ficaram impactadas com a forma com que os críticos, né, daquele momento, que eram também os escritores, aqueles que compunham, de certo modo, né, o campo intelectual brasileiro, o modo como eles faziam a crítica das produções de autoria feminina. E eu acho que nada mais interessante do que nós retomarmos ali ao primeiro sujeito que vai aparecer, né, em um dos textos que nós trabalhamos no curso, e que retoma, né, para a gente poder pensar a produção da Alta de Souza. Coitada, foi mais uma vítima desse sujeito. Deixa eu projetar para vocês aqui, para a gente relembrar, né, fazer um feedback aqui desse momento muito interessante no curso. Deixa eu achar aqui a janelinha. Olha ele aí, olha lá. Vocês se lembram dessa cartinha aqui, escrita, né, para a noiva do Olavo Bilac? Vocês se lembram dessa cartinha muito tendenciosa, né, que vai Sim. aparecer ali na nossa primeira aula? Pois muito que Sim, bem. é uma carta que ele fala, né, pra ela não se expor, que só mulheres vulgares faziam. Algo assim, né? Imagino. Exatamente. E, de certo modo, também meio que amedrontando, né? Essa, essa noiva dele, que estava ali, né, começando a escrever seus versos, a publicar, querer publicar, amedrontando, dizendo que, de certo modo, a crítica era muito cruel, né? Que ela tinha que ter cuidado com a crítica. Então, é aquela famosa história, né, que o próprio bicho-papão está, né, dizendo né, para as suas vítimas que ele é perigoso. Vamos ler de novo, porque é muito pontual o modo como ele vai aparecer aqui, né, nesse fechamento, então, início do século XX, fazendo uma crítica da obra da Alta de Souza. Então, o Olavo Bilac, né, ele era, além de grande poeta, isso é o príncipe das letras, é inegável, né, o modo como ele domina, né, bem as técnicas, né, de produção poética. Mas ele chegou a ter, assim, vamos dizer, uma certa característica muito interessante, né, que era do desincentivo total, né, à produção de autoria feminina. Então, em 7 de fevereiro de 1888, ele escreve o seguinte para sua noiva Amélia, né, que estava ali se enveredando pelo mundo das letras. Minha Amélia, não me agradou ver um soneto teu. Desagradou-me a sua publicação. Previ logo que andava naquilo o dedo do Bernardo ou do Alberto, né? Ele está provavelmente aqui falando, né, do Alberto de Oliveira, um dos poetas ali que compõe a tríade parnasiana. Tu, criteriosa como és, não o farias por tua própria vontade. Há uma frase de Ramalho Ortigão que é uma das maiores verdades que tenho lido. O primeiro dever de uma mulher honesta é não ser conhecida. Não é uma grande verdade?
Há em Portugal e Brasil 100 ou mais mulheres que escrevem. Não há nenhuma delas de quem não se fale mal, com ou sem razão. Não quer isto dizer que não faças versos, pelo contrário, quero que os faça, muitos, para os teus irmãos, para as tuas amigas e principalmente para mim, mas nunca para o público. Então, essa cartinha, né, mesmo que seja uma carta endereçada, né, a uma situação, né, a um contexto ali privativo dos dois, né, que nós não temos uma crítica que ele faz pública num jornal, por exemplo, essas palavras, a forma, né, com que ele se direciona à Amélia para poder falar, né, da produção de autoria feminina, é muito pontual, porque, de certo modo, ele está a dizer que a produção de autoria feminina ela é mal vista ali pelos críticos, né? E não é mal vista, levando em consideração, por exemplo, atributos técnicos, né, tanto da prosa quanto da poesia, mas sim pelo simples fato de elas serem mulheres estarem se expondo num território que, né, até então era majoritariamente, né, composto e transitado por homens. Pois muito que bem. Olavo Bilac é assim que ele, né, entra como discussão nesse curso e de todo modo, assim que ele vai sair fazendo também uma crítica da obra da Alta de Souza, tá? Mas antes de a gente ler a crítica do Olavo Bilac para a obra da Alta de Souza, eu acho que é muito interessante nós realmente entendermos, conhecermos quem foi essa poeta. Eu não sei se vocês chegaram, né, se tiveram a curiosidade de pesquisar sobre essa poeta nas redes sociais, na internet, né, jogou aí no Google, mas é muito interessante o modo como ela aparece, né, nos estudos aí, né, nas pessoas que a pesquisaram. Ela aparece muitas das vezes conectada a uma ideia religiosa, né? Eu achei até umas obras muito interessantes, assim, mas algumas eu vou dizer que eu fiquei realmente, eu não sei ao certo se eu poderia confiar, né, naquelas produções que falavam sobre a obra de Alta de Souza. Vocês chegaram a se deparar com essa situação ou não? Vocês já foram direto ao artigo e pronto, é o artigo que me bastou e vida que segue. Comentem comigo aqui. Não sei se alguém vai falar. Não, professor, na verdade, eu ainda não li o artigo. Eu sempre esqueço que tem que ler antes, eu acabo sempre lendo depois. Mas eu conheço Alta de Souza porque eu tive que ler para fazer vestibular, quando eu fiz minha primeira graduação, né? Porque ela é daqui do... Eu falo daqui porque agora eu estou em Natal. Ela é do Rio Grande do Norte, e na época que eu fiz meu primeiro vestibular foi em 2011, 2010, 2011. E aí a gente tinha que ler para o vestibular alguns poemas dela, e a gente leu alguns poemas de Horto. E a gente, assim, eu lembro pouco, mas eu lembro que nas aulas de literatura a gente falou um pouco sobre ela, que ela tinha uma vida, de fato, tem alguns poemas de cunho bem religioso, e são poemas, assim, muito tristes, eu lembro. Tem uns poemas que ela fala muito do irmão, né? Eu sei que ela perdeu um irmão, e são bem melancólicos, assim. Mas, assim, eu não me aprofundei em detalhes, mas, assim, ela acaba sendo conhecida aqui porque ela é daqui, né? Então, na tentativa de resgatar a cultura daqui, a gente sempre acaba ouvindo falar um pouco sobre ela. Mas eu não sei falar de detalhes. E eu vi que tem muita produção, né, muito livro, muita organização de livro, de pesquisadores, professores daí, né, do Rio Grande do Norte. Tem pouca coisa, né, para o sul do país, para outras regiões, né, ela parece ser muito mais
conhecida nessa região aí mesmo. Mas me chamou muito a atenção, Magno, eu não sei, assim, né, talvez você consiga até explicar melhor para a gente, né, talvez seja uma questão cultural aí. Ela aparece muito em antologias, em textos, né, de instituições espíritas. Eu vi um livro, parece que é organizado pelo Chico Xavier, que continha poemas da Alta de Souza, né, como se eles tivessem sido psicografados pela Alta de Souza. Então, parece que rola assim, meio que uma mistificação, né, da Alta enquanto poeta. Eu não sei se, né, enfim, na dinâmica assim, né, das pessoas que acessam a obra dela aí no Rio Grande do Norte, e também vocês se deparam com esse tipo de situação, né? E eu fiquei assim, bom, mas será que essa obra é de fato uma obra, né, real, né, a se considerar? Não sei se você, né, chegou a ter acesso a esse tipo de coisa. Não, na verdade eu tô um pouco surpreso, você falando isso de poema psicografado, porque eu nunca ouvi falar nisso, não. Assim, É, talvez exista porque os poemas dela, de fato, têm uma estética muito simbolista e essa estética realmente dá uma impressão bem mística, né? Mas eu nem sei se ela era espírita. Eu acho que não. assim, pela questão biográfica dela, né, eles falam mais da questão, né, de ela seguir a religião cristã, né, ela estudou em colégios de freira e tudo mais. Mas quando a gente joga o nome dela assim, para pesquisar coisas sobre ela, aparece muito esse tipo de publicação, esse tipo de matéria, né, em sites de grupos espíritas. É muito interessante. Eu fiquei assim, com a pulga atrás da orelha. Mas, enfim, né, vida que segue. Tirando a pulga atrás da orelha, né, nós estamos pensando aqui a Alta de Souza, né, tô, né, tentando conectar ela a algum movimento literário, que nós estamos pensando a Alta de Souza em relação ao simbolismo. Nós vamos perceber também que ela tem muitas características da estética romântica, né? Ela tem essa tendência, sobretudo da segunda geração romântica também, vai ser muito pontual na obra dela. O texto, né, eu sempre gosto de apontar o texto que a gente estuda, né, porque além, né, de certo modo, nós divulgarmos a pesquisa dos colegas, né, é, logicamente, né, a atribuição da autoria, né, do que foi discutido no curso, isso é, sem sombra de dúvidas, também muito pontual. O texto, né, um artigo publicado pela Alice Barros, é, o texto se chama Do Subterrâneo ao Horto, Alta de Souza e os Mitos Culturais, sobre a poeta no século XIX, foi publicado pela revista da UFMG, né, de pós-graduação da UFMG em tese, e aí ela vai discutir, né, para além dessa questão dos mitos, como a gente tem feito durante o curso, pensar mais a questão estética, a materialidade do texto mesmo, tá? Então, é um texto muito interessante, né, e de certo modo recente, da Alice Barros de 2020, ela é doutoranda aqui do programa do Pós-Lit, tá? O objetivo dela foi analisar criticamente a obra, né, contrastando os poemas, a construção dos poemas, né, a materialidade mesmo dos versos com as leituras que foram feitas e, de certo modo, muitas das vezes distorcida, né, da sua obra, conectando sempre a Alta de Souza, né, conectando os poemas dela a sua figura biográfica. Então é uma tentativa, né, de discutir um pouco aqui a ideia da morte do autor, né, do Roland Barthes, ou seja, o autor ele detém então o significado último da sua obra, né, nós vamos confiar inteiramente que essa obra ela esteja totalmente conectada ao viés biográfico do autor, do poeta, né, ou não, pois que a obra ela sai do autor, do escritor,
ela vai ganhando múltiplos significados, sobretudo se pensarmos, né, a partir das técnicas literárias, né, da construção da linguagem mesmo. Nós estamos pensando aqui no viés discursivo, tá? O livro analisado, né, o Horto, que é o primeiro e único livro publicado pela Alta de Souza em 1900. Então, perceba que em 1900 nós cravamos, então, o início do século XX, tá? Para fechar o curso aqui. Eu trouxe, né, uma imagem, que é a imagem que é sempre veiculada, né, a poeta Alta de Souza, essa moça bonita aí, né, que vos apresento. Ela viveu entre 1876 e 1901, morreu muito jovem, né, aos 25 anos, se não me engano. Ela era natural de Macaíba, no Rio Grande do Norte, aí conterrânea do Magno, né, Magno? E depois que ela morreu, ela foi trasladada para Natal, né? Então, ela era filha do Eloy Castriciano de Souza e da Henriqueta Leopoldina Rodrigues. Ela ficou órfã muito cedo, aos 3 anos de idade, foi criada, né, e a avó fez todo um esforço, né, a avó materna, para que ela, né, recebesse, enfim, uma educação muito boa, pontual. Aos 11 anos de idade, ela estava estudando num colégio de freiras, né, freiras vicentinas francesas, e por isso, né, ela teve acesso, aprendeu francês, aprendeu inglês, né, lia muitos poetas, os poetas, os escritores franceses. Então, ela, de certo modo, teve possibilidade, teve uma educação privilegiada, né, durante o curto período de tempo que ela vive. Assim como os pais, né, que também faleceram por causa da tuberculose, na época, né, era uma doença ainda incurável, né, difícil, as pessoas não sabiam com o que estavam lidando. Ela foi acometida pela tuberculose aos 14 anos de idade, então ela precisa sair do colégio, né, ela começa a ficar com a saúde bem debilitada, e aos 16 anos ela já está começando a produzir seus primeiros poemas, né, ela já começa a sua produção intelectual. Em 1895, há um relato de que ela se relacionou também por um breve período com, né, o João Leopoldo da Silva Loureiro. Quem era esse João? O João, ele era promotor público em Natal, né, na cidade de Natal, e parece que os irmãos incentivaram ela a não dar prosseguimento nesse relacionamento, porque eles estavam muito preocupados com a saúde dela, né? Ela sempre teve um estado muito frágil de saúde por causa da tuberculose. Então, em 1900, ela vai publicar o Horto, né? Há uma questão interessante, que ela vai reunir esse material, vai enviar para o irmão, que era deputado federal no Rio de Janeiro, e o irmão era amigo do Olavo Bilac. E aí ele vai pedir para o Olavo Bilac, enfim, escrever um prefácio, né, para a obra da Alta de Souza. Coitada, mal sabia ela que tava, né, o que esperava. E em 1901, infelizmente, ela veio a falecer, né, vítima da tuberculose, ou seja, foi uma obra que, né, acabou assim, que ela quase que não publicava também, né, em vida, em razão dessa fragilidade que ela teve por causa dessa doença. Então, o que eu listei para vocês, né, alguns jornais, periódicos que ela chegou a publicar, né? Ela publicou no jornal A República, O País, no Rio de Janeiro, em Natal ela publicou no jornal A Tribuna. Entre 1899 e 1900, ela vai publicar alguns poemas também com uns pseudônimos que ela usava, era comum na época, né? Então ela usava o Ida Salúcio e também usava o Hilário das Neves. Então ela também se utilizou desse artifício para publicar os seus poemas, né, suas produções poéticas. Ela tem uma relação também de as suas poesias terem sido musicadas por vários artistas locais. Tá? Então, se não me engano, apenas 2 aí a gente consegue acessar a música, né, a partitura, de certo modo até a gravação desses poemas musicados. Os outros a gente não consegue, né, ter acesso. Há um estudo, né, um relato, na verdade,
do Mário de Andrade. O Mário de Andrade, no início do século XX, ele vai fazer aí um passeio pelo norte do país, ele vai trabalhar, né, como correspondente em um jornal, e aí ele era um grande pesquisador da cultura popular, no Nordeste, ali em Natal, ele vai, de certo modo, falar um pouquinho, né, sobre como ele teve contato com obras da Alta de Souza musicada pelos artistas locais. Esse relato vai estar na obra O Turista Aprendiz, tá? Eu também compartilhei com vocês esse documento no Drive, tá? Na pasta 8, então vocês vão ter acesso ao texto na íntegra. Então eu trouxe um pedacinho aqui para vocês, né, terem acesso, ouvirem o que o Mário de Andrade falou sobre essas obras. Redinha, 30 de dezembro. Então, esse livro ele é todo feito assim como se fosse um diário de bordo, né? Então, ele vai dia a dia, mês a mês, ali comentando, né, por onde ele passou, quem ele conheceu, né, a cultura daqueles lugares. Hoje estou gozando a vida na Redinha, praia de banho natalense, mas da outra banda do Potengi. Chega um choro, clarineta, violões, ganzá, numa série deliciosa de sambas, machiches, varsas de origem pura, eu na rede, tempo passando sem dizer nada. Modinhas de Ferreira Itajubá e Alta de Souza. A boca da noite abriu sem a gente sentir. E ali o Varsas, né, ele está se utilizando do dialeto popular mesmo, né, o modo de se pronunciar ali do povo, né, que é valsa, né, mas aí o pessoal fala Varsa e ele está utilizando de fato ali o dialeto popular. E ele comenta que ele traz também a figura de Ferreira Itajubá, né, que também é um artista local, e ele comentando que ele estava ali, né, despretensiosamente, curtindo ali, né, Natal ou Inveja Branca do Mário de Andrade. E de repente ele começa a ouvir modinhas, né, e modinhas que eram, né, poemas de autoria da Alta de Souza. Então ele, de certo modo, ele lidou com isso assim presencialmente. Então acho que foi uma experiência única, né, muito interessante. E agora a gente, né, comentar um pouco sobre essa obra. A Horta ela teve 3 edições, a primeira edição esgotou em 2 meses. Então, assim, foi um boom, né? Explodiu mesmo, assim, ela teve uma recepção muito positiva. E os poemas, na verdade, eles foram escritos em meados dos anos 1890. Eles estavam reunidos, né, num material, um manuscrito que era denominado Dálias, e aí depois acabou virando Horto, né, quando foi ser enviado para publicação ali no Rio de Janeiro. Eu não comento aqui com vocês, né, as 3 edições, 1900, outra em 1905 e a outra mais adiante, né, em 1936. Então, é uma edição um pouco mais recente. E aí, para a gente comentar um pouco sobre a recepção crítica dessa obra, né? Como nem tudo são flores, a Alta de Souza ela vai enviar esse material, né, para o seu irmão, que é então deputado federal no Rio de Janeiro, e ele, né, tem um contato com o Olavo de Lá, que os dois são amigos, né, e trocam muito ideias, né, enfim, a respeito do mundo das letras, e ele vai pedir, olha, você pode escrever o prefácio aqui dessa obra, da minha irmã Alta de Souza, ela é uma poeta ali de Natal, e ele vai, aceita escrever, mas ele não vai ser muito, de certo modo, vamos assim dizer, gentil, né, na sua leitura, na apreciação crítica da obra, que, de certo modo, como, né, as demais críticas que nós vimos aqui no correio do curso, vai se atentar muito mais para o fato, né, de ela ser uma poeta, né, de uma mulher, uma poetisa, como na época eles diziam, do que apreciar necessariamente o objeto literário, né, os poemas da Alta de Souza. Então, na primeira edição, o prefácio do Olavo Bilac, ele simplesmente, em um trecho desse prefácio, ele vai dizer: não há nas estrofes do Horto o labor pertinaz de um artista.
Ou seja, né, curto e grosso, ele já está ali, né, reduzindo aquela obra a pó já bem no início ali na entrada da obra. A pessoa que pega o livro para ler, ela fala, bom, o Olavo Bilac, ele já está dizendo aqui que o livro não é tão interessante assim. Numa terceira edição, né, com o prefácio já do Alceu Amoroso Lima, ele, né, vai ser um pouco mais gentil nessa abordagem, mas, de certo modo, ele vai ainda está muito preso a essa ideia de crítica biográfica, né? Que é o que a Alice Barros vai comentar aqui no seu artigo, que é uma tensão ainda muito existente, né, na crítica moderna, é um embate ainda muito presente, né? Conectar a ideia, né, biográfica do autor com a sua obra, ou seja, tudo aquilo que ele produz tem a ver com a sua história de vida. Então, o Alceu Amoroso Lima, ele chega a comentar em certo trecho do prefácio que essa obra, né, é a mais alta expressão do nosso misticismo, pelo menos do sentimento cristão, puramente cristão, na poesia brasileira. Isso muito conectado, né, com a história de vida de Alta de Souza, que parece ter tido um relacionamento ali muito íntimo, né, com a Igreja Católica. Ela chegou a ser professora de catecismo. Então, assim, ela teve uma vivência bem conectada, né, a esse universo. Então, tudo que ela produziu, como tinha algumas referências desse universo, foi lido pela crítica, tá, somente por esse viés. Então, a crítica, de certo modo, abandonou todas as outras características da poesia da Alta de Souza, que é riquíssima, e ficou ali, né, dando morro em ponta de faca só nessa essa ideia do misticismo, da religiosidade. E aí, nesse livrinho que eu comentei com vocês, livrinho não, porque o livro é gigantesco, é uma biografia da Alta de Souza, feita pelo Câmara Cascudo, que se chama Vida Breve de Alta de Souza. Ele vai falar sobre essa crítica, tá, do Olavo Bilac, e ele vai dizer também o que ele pensa da obra da Alta de Souza, dos seus poemas, né? Ele vai fazer uma crítica muito mais pertinente e mais relacionada com a objetividade, né, da palavra poética mesmo. Então ele diz o seguinte: quanto pesquisei sobre o Horto, publicado na cidade do Natal em junho de 1900, impresso na tipografia de um jornal da terra e com um prefácio de Olavo Bilac, o mais inútil de todos os prefácios que o poeta escreveu, a minha geração em Natal, aqueles que começaram a escrever ao redor de 1918, recebeu Alta de Souza como a poetisa mística do Brasil. Nenhum de nós sabia o que vinha a ser misticismo. O título era sonoro e orgulhador para o nosso provincianismo sedento de notoriedade. Estávamos todos enganados. Até perdi. Estávamos todos enganados. Eles e nós. Não, não é isso. Deixa eu voltar. Ele disse do provincianismo, né? Eles acharam que misticismo era uma coisa, mas na verdade era outra. Aí ele retoma, aí ele volta no Olavo Bilac. Olavo Bilac e Nestor Vitor diziam-na mística. Então eles também falavam que ela era mística. Podiam resolver, tinham autoridade. Estávamos todos enganados. Alta de Souza não é uma poetisa mística. Alta está muito mais próxima às soluções da imitação que aos entendimentos da mestra Ávila. E quem é a mestra Ávila? Vocês sabem quem é, de quem que ele está falando aqui? Não é a Santa Teresa de Ávila? Exatamente, da Santa Teresa d'Ávila, né? Que aí ela tinha já toda uma conexão com essa ideia, né, espiritual, né, do milagre com a corporeidade, né? Então, não tem nada a ver, a Alta de Souza não tem nada a ver com isso.
Então, o que ele está dizendo aqui é: Olavo Bilac, além de ser inútil, porque escreveu um prefácio inútil, é o mais inútil dos prefácios que ele escreveu, né, para alguém, ele, como crítico, podia resolver esse impasse, que foi criado, né, no provincianismo. Ele tinha autoridade para isso, já que ele era uma autoridade no assunto, ele continuou afirmando que ela era uma poeta mística. Então, pessoal, é muito interessante o modo como o Câmara Cascudo, de certo modo, vai, né, rebater essa crítica e colocar a Alta de Souza, né, no devido lugar em que ela deve ser analisada, tá? Como uma poeta que, de certo modo, brinca ali com as dicções, com as vozes poéticas, né? E aqui ele está falando da ideia de imitação. Então, a Alta de Souza é uma poeta que vai ser múltipla nesse quesito da imitação poética, das múltiplas dicções, tá? Eu vou explicar o que isso significa. Falar, né, de múltiplas vozes, de uma multiplicidade de dicções poéticas, tem muito a ver com o que o Fernando Pessoa fez com a ideia dos heterônimos, né? Então, nós temos um poema do Fernando Pessoa que é: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. Ela cria, né, assim como ele, personalidades poéticas. E essas múltiplas personalidades poéticas, elas, de certo modo, vão emular um sujeito que escreve, né? Vão emular, até mesmo biograficamente, um ser poético, um eu lírico, que vai produzir aqueles poemas, ou que vai tentar, né, produzir naqueles poemas, projetar naqueles poemas uma imagem de quem é o autor, o seu produtor. Não quer dizer que o que está naqueles poemas seja, né, cara crachá de fato a Alta de Souza. E isso é muito pontual no artigo da Alice, porque ela vai colocar aqui características muito interessantes e paradoxais, né, se a gente pensar a Alta de Souza no viés do misticismo. Porque, por exemplo, se nós desconectarmos, tá, a análise do viés biográfico, vamos pensar a dimensão linguística material dos seus versos, vamos pensar os versos, as palavras, as figuras de linguagem, a arquitetura ali dos versos e tudo mais. O que nós vamos ter? A ideia da sonoridade, conexão com o movimento simbolista. O Magno, né, comentou como ela, né, é vista e como ela é trabalhada nos vestibulares. A tendência religiosa, né, vai aparecer, sim, mais conectada a esse universo simbolista do místico, né, do transcendente. A expressão clara, simples dos versos, que vai dar, de certo modo, um direcionamento para o cancioneiro popular, para fazer com que esses poemas fossem cantados por artistas locais. Vai aparecer a ideia da melancolia, né, do pessimismo, que, né, é própria do simbolismo, mas também tem um certo rastro ali na segunda geração romântica, né? E, além disso, pelos poemas que nós vamos passar aqui, rapidamente, sem nos esgotarmos, claro, na leitura deles, um tom jocoso, né, um xiste, um tom até meio paródico aqui nesses poemas, né? E de uma outra ponta, de modo muito diferente, né, do que é, enfim, dito pela crítica, a dicção homerótica. Nós vamos ter poemas em que Alta de Souza ela dedica a uma outra mulher, versos que vão estar falando de uma certa observação atenta à figura feminina, o desejo, né, o viés de se apreciar a beleza de uma outra mulher. Então, esse tom homerótico, de certo modo, se nós contrapormos com o que nós temos, né, da recepção crítica, é meio distoante, né?
não vai, de certo modo, bater com o viés biográfico da poeta. E aí vamos seguindo. Eu trouxe alguns poemas, tá? Que são poemas que a Alice Barros também trouxe no seu artigo, fez uma análise de como isso vai aparecendo, né? E de certo modo, não só justificando, mas também, né, elaborando a sua tese, né, positivando, né, essa ideia que ela traz, que a materialidade, né, linguística dos versos da Alta de Souza é muito maior, né, do que essa concepção de que ela é uma poeta mística. Vamos começar a pensar a partir desse poema aí, que é o Nunca Mais. É um trecho, então, dois quartetos aqui para a gente poder analisar. Eu acho que talvez essa é a parte mais interessante, porque nós vamos pegar aqui os elementos, né, e pensar eles como ferramentas de linguagem. Né? Então, não estamos pensando a Alta de Souza aqui como a mulher cristã, a mulher mística, religiosa. Essas referências elas vão aparecer, mas elas não vão definir quem é, né, a Alta de Souza, muito menos os seus poemas. Nunca mais. Meu casto sonho lá se foi cantando, talvez em busca de uma pátria nova. Deixou-me o coração como uma cova e, dentro dele, o meu amor chorando. Nunca mais voltará, pois, que lhe importa? Esta morada lúgubre e sombria não pode agasalhar uma alegria, minha alma pobre morta. Então, nesse primeiro poema, né, nós temos esse tom melancólico, né, já, né, apontado pelo Magno, quando, né, eles estudam a obra da Alta de Souza, está muito conectado ao universo simbolista, que é uma escola que ela segue, né, e nós temos aqui de certo modo, né, um tom de separação, né, entre, né, seres aí que têm uma relação, né, um relacionamento amoroso. Essa ideia, de certo modo, né, de castidade, né, de santidade, ela é contraposta, né, à questão mais, vamos assim dizer, pessimista e melancólica, tá, que vai aparecer também na segunda geração romântica, né? Por exemplo, em poetas como Fagundes Varela. Então, essa ideia de morte, né? Essa ideia do sombrio, do melancólico, meu casto sonho, lá se foi cantando, talvez em busca de uma pátria nova, deixou meu coração como uma cova, e dentro dele o meu amor chorando. A personificação, né? Personificação desse sonho que de repente agora ele canta, né? O coração virou uma cova, né? Essas metáforas que vão sendo construídas, muito conectados a esse universo sombrio, né? Melancólico, a ideia do amor que chora, né? Essa, de certo modo, né? A personificação também, esses elementos, né? Muito conectados a esse universo gótico, sombrio, como os termos, né? A morada é lúgubre, é sombria. A ideia da alma pobre e morta. Então, esses temas, né, eles aparecem muito aqui. Ela tem, logicamente, ali apontado, né, como eu esquematizei para vocês, a articulação dos versos, as rimas interpoladas, né? Então, as rimas, elas acontecem aqui dentro, né? Os versos internos, na segunda e no terceiro verso, né? Tanto no primeiro quarteto que como no segundo, tá? Uma outra coisa importante que ela trabalha aqui são os recursos da assonância. Tem muita referência aqui, muita incidência, perdão, das letras U e da letra O. As letras U e O, sonoramente, né, em termos de poética, eles nos remetem a esse universo sombrio, escuro,
trevoso. Então, se nós pegarmos, por exemplo, os poemas da segunda geração romântica, nós vamos nos deparar muito com essa atividade, né? Com esse trabalho de linguagem, né? De trabalhar essas assonâncias em O e em U, no simbolismo também, né? Um poeta que faz muito isso, um poeta simbolista que faz muito isso, é o Alfonso de Guimarães. Tem um poema dele que se chama Catedral, que ele vai trabalhar muito esses recursos, sobretudo para colocar essa catedral nesse lugar aí de sombra, né? Então, o que nós verificamos aqui, para além de uma poeta conectada à ideia do misticismo, né? Trabalho com a linguagem, trabalho com elementos simbolistas, sonoridade, melancolia, pessimismo, né? O estudo com a escola simbolista, e segunda geração romântica também. Poema As Mãos de Clarice, né? Aqui, para a gente poder verificar essa temática homerótica, essa dicção homerótica que a Alice Barros vai pontuar, né? E que é visível nos versos da Alta de Souza. As mãos de Clarice. Causam-me tantos martírios as tuas mãos adoradas, com estes dedos de fadas, tão formosos e pequenos, que eu chamaria de lírios, se houvesse lírios morenos. Então, vários recursos aqui para a gente poder pensar, né, e o modo como Alta de Souza vai construindo. As mãos de Clarice, ela está se referindo às mãos de uma mulher, né? E essa mulher, é uma moça morena, né? Como ela, né, de fato, ali nos versos finais, ela vai pontuar para a gente, né? Que os dedos das mãos, né, são dedos de fada, são dedos pequenos, né, formosos, e que ela até poderia chamar de lírios, se houvessem lírios morenos. Então, ela vai fazer essa comparação. Além disso, né, o trabalho com as hipérboles, os exageros, né, causam-me tantos martírios as tuas mãos adoradas, né? Então, o contato com essas mãos, né, ou o não contato, a impossibilidade, né, causa martírio a esse eu lírico. Pontuar aqui elementos constitutivos dos versos, né, uma cestilha, são 6 versos, e nessa cestilha, né, ela trabalha, de certo modo, elementos lúdicos, elementos da natureza, a ideia do dedo de fada, a ideia da flor do lírio, né? São versos que, de certo modo, são muito sonoros, e ela vai trabalhar também uma questão muito interessante aqui, e que está conectada com a estética simbolista, que são as aliterações, né? E aqui elas vão aparecer em S. Causam-me tantos martírios as tuas mãos adoradas com estes dedos de fadas. Essa sinuosidade nesse S sibilante para causar, né, uma certa leveza nos versos, para mostrar, né, o quão leve também, né, nós temos a figura dessa mulher, né? Então, essa leveza dos versos, né, e a forma como ela vai trabalhando esses elementos de sonoridade, que são elementos também sinestésicos muito explorados no simbolismo, faz com que a gente perceba um trabalho, né, arquitetônico aqui mesmo com a linguagem. Então, misticismo também não está aparecendo aqui. Um outro poema aqui é o poema Morena. Esse é muito interessante, pessoal, porque ele tem uma dedicação. Então, no poema anterior, nós temos um eu lírico que observa, né, e que cultua uma mulher que é delicada, que tem mãos de fada, né? Mas aqui, no poema Morena, nós temos uma dedicatória da poeta Alta de Souza, né? Porque a epígrafe é uma dedicação do poeta a alguém, né? Deste poema a alguém. Então, ela dedica a moça mais bonita de minha terra. É um poema que ela está dedicando a uma mulher. Ó moça faceira, dos olhos escuros, tão lindos, tão puros, qual noite fagueira, e eu vivo adorando meu anjo formoso, o brilho radioso que vão derramando.
em chamas serenas, tão mansas e puras, teus olhos escuros, ó flor das morenas. Né? Nós temos essa adoração, novamente, a observação atenta à figura feminina, a adoração dessa figura feminina. Os versos são muito musicais, né? São versos que são muito fáceis de serem entoados em modinhas, modinhas como aquelas que o Mário de Andrade pode ter ouvido quando ele teve, né, em viagem a Natal. O esquema das rimas aqui, né, rimas também interpoladas, então são rimas que acontecem aqui no meio dos quartetos, ó. Essas rimas externas, né, rimou a palavra escuro com puro, né? Então, são rimas ABBA, ou seja, rimas que a gente chama de interpoladas. O que é mais que nós vamos ter aqui? Os olhos, né? Esses olhos, ao mesmo tempo que eles são puros, né? São olhos, né, que são chamas, né? São olhos sedutores. Então, nós temos né, essa tensão entre, né, algo que é, de repente, sagrado e profano. Né? Isso é muito interessante aqui na poesia da Alta de Souza. Essa observação atenta que ela faz, essa comparação, né? Os olhos são como a noite fagueira, né? Ela vive adorando, né, esses olhos, essa mulher é um anjo formoso, essa mulher brilha, né? A mulher é comparada a uma flor. Então, de certo modo, é uma mulher que tem esse aspecto do angelical, mas que ela também é uma mulher faceira, né? Ela fica aí girando nesses dois polos. Essa sonoridade aqui também é muito conectada com versos do Casimiro de Abreu. O Casimiro de Abreu tem um poema que se chama A Valsa, e que o ritmo do poema simula realmente o ritmo de uma valsa. Então, isso aqui está sendo um diálogo muito interessante, né, com o Casimiro de Abreu, que é ali também da segunda geração romântica. Tá? Então, aqui nesse Morena, percebam essa epígrafe, porque ela não é gratuita. Agora, no próximo aqui, nos versos ligeiros. Eu acho tão feiticeira a noemita da esquina, com o seu recato de freira, muito morena e franzina. É verdade que não faz mal nenhum fitá-la assim. Meu Deus, se eu fosse rapaz, o que diriam de mim? Muito pontual também esses versos, tá? Para poder pensar nessa dicção homerótica tecida, que de certo modo por esse eu lírico da Alta de Souza. Aqui, né, é um poema comum, um poema falando de situações corriqueiras. A Alta de Souza não está trabalhando ali com aqueles elementos místicos, né, sagrados mais, transcendentes. Não, ela está falando de uma situação corriqueira, uma mulher que ela vê na rua, né, e que, né, tem um nome também muito prosaico, Noemita. Ela é a Noemita da esquina, né? Igual a gente do interior, o André é do interior, aí eu não sei como é que é na Bahia, mas aqui em Minas, o André, a gente quando, né, conhece todo mundo e tal, eu não sou o Thales, não, eu sou o Thales da Dona Taninha, do seu Joaquim, né? Então, esse prosaísmo aqui que está acontecendo nesse poema. Outra questão, né, é essa observação, a observação da mulher. Então, há um olho muito atento para essa mulher, e essa mulher nem é tão assim, né, ela não é uma mulher sensual, né, ela é uma morena franzina, né, ela é uma mulher normal, vamos assim dizer, do dia a dia, né, não é aquelas mulheres, né, muito enfeitadas, nem nada assim, é essa mulher que está sendo adorada aqui nesses versos, né. E esse tom meio de chacota mesmo, né? Eu acho tão feiticeira a Noemita da esquina com seu recato de freira, muito morena e franzina. Então, esse tom de xiste, né, jocoso desse poema é muito interessante. Aqui o esquema de rimas ele muda, né? Aqui nós temos as rimas intercaladas, A, B, né? Então, elas já não acontecem mais aqui no meio
né, da estrofe, elas vão intercalando. Tá? Então, questões também para nós pensarmos aqui. Tá? Tom jocoso, né, prosaico, a noemita da esquina, essa brincadeirazinha, né? Esse poema, Olhos de Santa, cheios de treva e luz, teus olhos têm a cor das noites sem luar, ó meu divino amor. E eu amo tanto a sombra e o brilho doce e puro dos grandes olhos teus, ó luz de meu futuro, como adora minha alma os rútilos clarões do bando virginal de suas ilusões. Aqui nós temos uma cestilha. A distribuição dos versos aqui, né, estão diferentes também dos outros que a gente viu. As rimas estão emparelhadas, ó, né, rimas em sequência A, B, B, C, C, tá? Então as rimas estão uma abaixo da outra, são rimas externas, tá? O que a gente tem mais aqui? Os paradoxos e as antíteses aqui são muito interessantes, tá? A ideia de treva e luz, sombra e brilho, tá? Aqui nós temos as antíteses, ou seja, essa figura de linguagem que aproxima dois elementos completamente divergentes, distantes, né? Além do paradoxo, que, né, vai ser presente aqui, a noite sem luar, né? A ideia do paradoxo ela é mais complexa que a da antítese, porque ela elabora um pensamento a respeito de duas coisas que não se, enfim, elas não se tocam, né? São coisas diferentes, noite sem luar. Então, ela vai trabalhando aqui nesses versos essas, né, essas dicotomias, essas antíteses. Nós temos já nesse poema, diferentemente do poema anterior da Noemita, né, da esquina, uma linguagem mais complexa, né? Nós temos elementos, né, um vocabulário um pouco mais elaborado, tá? Os sentimentos são mais complexos, essas comparações que ela vai, né, tecer, cheios de treva e luz, teus olhos têm a cor das noites sem luar, ó meu divino amor, já há essa aproximação, né, do ser amado com algo, de certo modo, místico, né, enfim. Dos grandes olhos teus, ó luz do meu futuro, como adora minha alma os rútilos clarões, esses exageros, né, essas hipérboles também, que vão aparecendo aqui, do bando virginal de suas ilusões. Então, os sentimentos são mais complexos, ela está tentando elaborar uma ideia mais sublime aqui nesses versos, não temos um tom prosaico. Está vendo a diferença de cada um desses poemas pelos quais a gente passou? Cada um tecendo, né, construindo uma dicção diferente, né, um modo de elaborar, né, um pensamento, né, uma situação completamente diferente. E aqui também, né, olhos de santa, né, essa dimensão do prosaico, né, do prosaico, não, do profano e do sagrado, relacionado novamente à figura feminina, né? Essa dicção homerótica também está colocando, lançando aqui algumas pegadas, né, para a gente poder interpretar esse poema. E no álbum de Dolores, tá? Escuta-me bem, Dolores. Não queiras meu nome aqui, ele não é colibri para viver entre flores. Meu triste nome choroso quer uma outra habitação. Guarda-o no coração, lírio celeste e formoso. Então, esse aqui também já vai trabalhar um pouco mais a questão prosaico, né? Mas esse tom, essa dicção homerótica aí também, né, aparece, né, a convocação dessa, né, dessa figura feminina, a Dolores. Tá? Então, essa conversa, né, tem esse tom de diálogo, né? Tem uma interlocutora aqui, a Dolores. E ela vai trabalhando aqui, aqui nós temos também as rimas interpoladas, elas acontecem no interior das estrofes. Essas metáforas, né, esse eu lírico está dizendo que o coração, né,
não é colibri para viver entre flores, né, que ela quer viver ali, o coração não, que o nome, né, desse eu lírico não é colibri para viver entre flores, que na verdade ele quer viver no coração, né, dessa mulher amada. Então, né, tece essa metáfora, de certo modo, até bem lúdica, bonitinha, né, uma certa autocomplacência desse eu lírico, né, que vai conversando com essa interlocutora, né, como se, né, de um modo até muito fraternal. E o tom, né, jocoso, de xiste também, né, brincalhão, de certo modo. Né? Todos esses poemas que estão conectados ao universo prosaico, eles têm essa dimensão, o tom do xiste, né, dessa brincadeira que ela vai tecer geralmente com o interlocutor, que é uma figura feminina. Tá? Então, aqui é algo muito próximo ali também, né, daquele poema anterior que nós lemos. E aqui a finalização, tá? Tudo que a fortuna crítica interpreta da Alta de Souza e que vamos, né, se a gente pensar bem com esse artigo, né, da Alice Barros, não é muita coisa, porque, né, é a ideia, né, o viés biográfico associado a uma ideia de poesia mística e cristã, né, de certo modo, uma poeta que é até muito ingênua, né, que ela não reflete para construir os seus versos, esse cenário, esse ideário de pureza da autoria feminina, e do outro lado, o que a Alice Barros ela vai construindo com a gente, mostrando através dos versos, né, e eu vou complementando com vocês a partir ali das construções mesmo, de figura de linguagem, né, de metrificação, de rimas, como é que ela vai tecendo aí esse seu repertório, que é um repertório múltiplo. Abordagem múltiplas sobre temas diversos. A dicção homerótica que vai aparecer, tanto nos versos como nas epígrafes, né, nas dedicatórias. Trabalho consciente da construção da poesia, as vozes, né, as personas poéticas. Então, lembrar do Fernando Pessoa, né, o poeta é um fingidor. Então, a Alta ela vai criando essas vozes, né? Diálogo com a escola romântica, né, com a segunda geração, sobretudo, e a simbolista. Tudo que ela vai tecendo ali em relação, por exemplo, às sonâncias, aliterações, esses elementos sinestésicos, né, que trabalha com os nossos sentidos enquanto leitor, a melancolia, a ideia do sombrio. Então, perceba a riqueza, né, do que a gente tem lendo os poemas, né, acessando a materialidade do texto poético e que nós temos construído uma historiografia literária sobre Alto de Souza, considerando aí, né, a fortuna crítica produzida anteriormente sobre a sua obra, tá bom? E aí nós finalizamos, né, o nosso curso. Acho que, né, de certo modo, a gente finaliza aí com chave de ouro. Eu abro espaço aí para vocês, se vocês quiserem fazer algum comentário, né, quiserem retomar algum poema ali para comentar alguma questão que de repente passou e eu não comentei, que vocês observaram, fiquem à vontade, tá? A casa de vocês. Deixa eu colocar no mudo aqui porque eu falo demais. E aí? Vocês gostaram da Alta de Souza? O que vocês pensaram aí a respeito dessa ideia do místico e essas outras vozes, esses outros elementos que vão aparecendo, por exemplo, como essa questão homerótica, que é muito pontual, né, para a gente pensar, né, essa visão muito, né, reduzida da obra da Alta. Assim, das autoras que a gente estudou individualmente em cada aula, a única que eu já conhecia, que eu já tinha assim, um contato, assim, mas um contato bem esparso, era Alta mesmo, assim, já tinha... Inclusive, não sei se... Eu já vi um documentário, mas eu não tive tempo de olhar se foi o que você indicou, de abrir no YouTube para ver, mas eu também já vi um documentário.
e já li alguns poemas esparsos, mas, assim, todo o arcabouço que eu tinha girava em torno dessa perspectiva mística. Então, assim, quando eu li os textos, foi muito interessante conseguir entrever mais coisas e justamente contrapor e pensar, será mesmo que ela é realmente só essa poeta mística, essa lírica que se falta numa lírica bem ingênua, ou há mais coisas? E também queria comentar outro aspecto que assim, se relaciona com a questão dela, mas também com todas as aulas anteriores, é que eu achei muito interessante quando eu me dei conta que Olavo Bilac tem prefaciado a obra dela, como a gente tocou nessa tese também de que essa presença do homem enquanto prefaciador, então, enquanto assim, agente literário, é muito interessante justamente porque a época ela meio que dava visibilidade. Mesmo ele tendo, no caso de Olavo, né? Mesmo ele tendo, de certa forma, falado mal da obra dela, mas isso também foi um fator de destaque para que ela, de certa forma, ficasse visibilizada. Fato, André, isso é muito pontual realmente, né? Que mesmo essa crítica negativa pela ideia, né? Eu acho que as escritoras elas já tinham uma consciência muito aguçada a respeito disso, né? Porque até mesmo quando elas escreviam a abertura de suas obras, elas já, né, de certo modo, se colocavam como inferiores. E aí, né, nós temos vários exemplos, como por exemplo de Úrsula e outras escritoras que nós trabalhamos aqui, de elas prefaciando suas obras, elas dizendo, olha, a minha obra não está à altura, né, dos grandes escritores e tudo mais, mas leiam, né, mas observem. E de certo modo, essa carinha do Olavo Bilac ali, né, é o Olavo Bilac, na aula anterior, né, o João Ribeiro, essas pessoas, né, falando sobre as obras, elas davam certa visibilidade, né? Então essa questão do apadrinhamento, eu acho que as escritoras tinham uma consciência, né, de que não tinha como não passar por isso para, de certo modo, integrar, né, esse movimento intelectual no século XIX. E isso é muito importante, né? Acho que a gente entender e perceber também as estratégias, né? No caso da Alta de Souza, eu acho que ela nem teve muita saída, porque quando ela deu por si, a obra tinha sido prefaciada pelo Olavo Bilac. Eu acho que ela não teve muita dimensão disso, né? Mas as outras escritoras que tinham esses apadrinhamentos, né, um amigo, ou um pai, né, ou um tio, eu acho que elas tinham plena certeza desse movimento, né? Eu acho que era um movimento estratégico ali delas e de certo modo muito nocivo também, né? Porque atribui a esses homens meio que a porta de acesso, né? Então quer dizer, olha, eu nem preciso ler a sua obra, eu vou ler ela superficialmente, eu vou assinar embaixo. Se você tem um prefácio escrito por mim, você vai ter visibilidade no seu trabalho, né? Então isso de fato foi muito, né, em todas as obras que a gente trabalhou, a gente passou por esse cenário, né? Muito pontual esse comentário que você É fez. isso mesmo, eu percebo assim, esses dois artifícios. Por um lado, essa questão de a própria autora prefaciar a obra e se desvalorizar, ou então ela escolher, ou, enfim, entre aspas, uma pessoa fazer, prefaciar a obra, uma pessoa de renome, um autor assim, bem visibilizado, para que a obra tenha algum valor. Falando assim, olha, meio que como a questão do mesmo de, assim, de atualizar, de permitir que essa obra seja considerada como literária. Por exemplo, imagine o peso de um Olavo Bilac, como a gente já comentou, né? Falar, mesmo criticando, mas falar que assim, são versos que merecem ser lidos, são ingênuos, mas assim, são uma poesia de mulher. Então, assim, é bem interessante pensar nisso. A E triste poesia também das ao mesmo tempo. senhoras, né? A poesia das senhoras, né? A uma senhora, o Machado de Assis sempre, né? Ah, estou aqui a ler uns versos de uma senhora, né? E me espanto, né? E como é que uma mulher consegue escrever de forma competente bem?
a cartinha do Olavo Bilac também, né, para a noiva, para a Amélia, né, olha, eu acho que tem dedo do Alberto de Oliveira aí nesse negócio, né, não acho que você escreveria isso aí. Então, tem essas questões que são muito interessantes, e, de certo modo, elas nos dão um direcionamento, né, de como a crítica funciona, de certo modo, a seleção do cânone também, né? Isso vai se modificando ao longo do tempo, mas a inserção, né, de obras de autoria feminina, ainda no cenário editorial, ainda é infinitamente menor, né? Como a gente percebeu nessa pesquisa da Regina Del Castanho. Então, a importância de nós reavivarmos a memória, né? Tirar essas obras aí debaixo dessa poeira toda e, olha, vamos ler isso aqui de novo, né? Acho que precisa de uma revisão crítica, né? E aí, alguém mais gostaria de fazer algum comentário, de repente, né, de uma outra aula, de alguma questão, né, que achou interessante, pontual, que a gente tenha trabalhado ao longo dessa jornada? Assim, eu vou começar de novo. Eu gostei Pode. de todas as aulas, mas assim, eu acho que eu devo falar de forma excepcional aula sobre as duas aulas que eu mais gostei foram aulas sobre Nídia Floresta, principalmente assim, aquele livro eu não conheci, para mim foi espetacular. Assim, foi aquela questão de abrir novos horizontes. Pensar assim, a gente, porque na escola e tanto na faculdade, a gente é muito batida essa ideia de indianismo e encontrar uma obra produzida por uma mulher, de certa forma, ela delineia essa figura indiana, esse projeto indianista de outra forma, foi bem interessante. E também a aula sobre Maria Benedita Bormann, assim, aquele livro eu achei fantástico, fantástico, fantástico. Para mim, sim, não sei, acho que foi o melhor livro que eu li nesse curso, foi o dela, assim, perfeito. André, eu também gostei muito do livro da Maria Benedita Bormann. Assim, eu fiquei comichando assim, para escrever sobre, né? E fiz várias anotações. E falei, poxa, isso aqui precisa ser mais lido pelas pessoas. E no século XIX, eu acho que eu fiquei mais de cabelo em pé, assim, falando, nossa, aqui foi escrito no século XIX, né? É, justamente porque, assim, eu percebi a aula que em algumas questões escritas, ela coloca o dedo na ferida, mas, assim, ela também, assim, constrói, assim, os personagens de forma tão interessante que, assim, eu acho que eu pensando retrocedendo um pouco, pensando enquanto eu era aluno da educação básica, se eu tivesse sido apresentado a isso no ensino médio, eu acho que minha visão seria outra da literatura e, assim, tantos aspectos. E essa conexão dela com o naturalismo, né, o modo como ela vai tentando construir os perfis masculinos, assim, aquilo ali, nossa, eu fiquei magnetizado pela escrita dela. E uma escrita muito requintada também, né? Muito fina. E é um tapa de luva, né? Tudo que ela vai escrevendo, ali, o modo como ela vai construindo a personalidade daqueles personagens. Eu fiquei extasiado também com essa leitura. Gostei bastante. Nízia nem se fale, né? Nízia eu acabei comprando o livro porque eu gostei muito, eu não achei, né, em PDF, nem em domínio público, estava tudo esgotado. Aí, por sorte, eu vi que tinha saído uma edição até recente, acho que foi de 2021, e aí eu acabei comprando, né, para ter acesso na íntegra à obra, tá bom? Então, bom final de semana para vocês, bom descanso, né? Para quem estiver terminando aí a etapa letiva, boa finalização de etapa letiva e sucesso na jornada acadêmica de vocês.